Você já sentiu que sua vida se tornou um ciclo repetitivo? Como se cada dia fosse apenas uma engrenagem girando sem propósito? Como se, no meio de tantas responsabilidades e cobranças, você tivesse se perdido de si mesmo? Quando foi a última vez que você fez algo que realmente te preenchesse, sem a necessidade de agradar, sem a pressão de corresponder a expectativas, sem esperar validação de ninguém? Neste vídeo, vou apresentar um conceito do psiquiatra Carl Gustav Jung, uma ideia que se tornou sua maior preocupação para o futuro do homem moderno. Em 1957, foi publicada a obra Presente e Futuro. Nela, Jung critica a massificação do homem ocidental, explorando como o indivíduo é esmagado pelo Estado e destacando a importância do desenvolvimento da personalidade e da atitude religiosa como formas de resistência. Segundo Jung, o ato de conhecer a nós mesmos se tornaria uma tarefa quase impossível na era moderna. Infelizmente, para a grande maioria das pessoas, essa afirmação se tornou verdadeira. Somos constantemente bombardeados por notificações, propagandas, conclusões coletivas, ciclos econômicos e movidos por uma eterna busca por um sentido em um mundo cada vez mais materialista. Aos poucos, como consequência desse materialismo, as pessoas foram abrindo mão de suas responsabilidades individuais. Jung acreditava que, com o passar dos anos, as instituições, sejam elas governamentais ou privadas, tornariam-se responsáveis por conduzir a vida do indivíduo na sociedade e de oferecer algum senso de propósito, mesmo que artificial. Ao analisarmos o que a vida moderna produziu, podemos notar que o refinamento pessoal não é mais representado por filósofos ou por figuras heróicas, mas sim representados por uma gama infinita de influenciadores e de conteúdos superficiais. A vida financeira foi terceirizada para os consultores, e as ideias se tornaram completamente possuídas por entidades políticas. Podemos compreender que essa terceirização das preocupações cotidianas são frutos da evolução tecnológica e que isso deveria fornecer uma maior qualidade de vida para as pessoas. Contudo, sabemos que isso não é verdade. A tecnologia elevou ao máximo a prática do pão e circo. A sua atenção se tornou o bem mais requisitado da atualidade e existem formas muito avançadas de capturá-la. As consequências dessa constante terceirização é uma profunda desconexão com nós mesmos. Você já parou para pensar no quanto suas escolhas são realmente suas? No meio de tantas demandas, você consegue reconhecer o que realmente deseja ou apenas segue o fluxo, tentando dar conta de tudo? Talvez, sem perceber, você esteja sacrificando sua saúde mental em nome de um ritmo que nunca desacelera. Para agravar ainda mais essa desconexão, cada vez mais estamos deixando que a tecnologia substitua o ato de pensar ou de armazenar informações. Não temos mais necessidade de lembrar de número de telefone, realizar contas complexas ou de possuir informações que antes só seriam encontradas numa busca ativa pelo conhecimento. A internet se tornou um grande cérebro, e assim muitas pessoas deixaram de desenvolver o próprio raciocínio para depender de uma ferramenta externa. Jung fornece uma explicação para esse sintoma moderno através do conceito que ele chamou de atomização do homem. Ele utiliza esse termo para descrever o fenômeno de desconexão entre o indivíduo e a coletividade, assim como a desconexão consigo mesmo. Para Jung, a atomização reflete uma fragmentação na qual as pessoas se isolam espiritualmente e emocionalmente. Essa condição faz com que os indivíduos fiquem cada vez mais reduzidos a átomos independentes, distantes uns dos outros e da cultura compartilhada, funcionando como uma pequena peça em uma engrenagem industrial, tornando as pessoas incapazes de se conectarem umas com as outras e dificultando ainda mais a expressão de seu mundo interior. A atomização do homem interpreta que os pensamentos, as emoções, a cultura e a religião são forças isoladas e de tratamento independente, que o papel que essas forças representam na vida humana possam ser preenchidas por outras coisas ou tratadas de forma independente, sem impactar todo o restante da experiência psíquica. As consequências dessa mentalidade é que a era moderna produziu um homem que é incapaz de conviver consigo mesmo por muito tempo. Afinal, ele está sempre ocupado com distrações, atividades ou ocupado tentando limpar a bagunça que essa desordem mental gerou. Antes de fornecermos um antídoto para isso, devemos entender como chegamos a esse ponto de atomização.
Como o homem se tornou atomizado. Em sua obra Presente e Futuro, mencionada no início deste vídeo, Jung nos conduz por uma reflexão profunda sobre as transformações psicológicas e culturais do século XX. Esse foi um período marcado por grandes mudanças na forma como o ser humano se relaciona com o mundo exterior e consigo mesmo. Como Jung, muitos pensadores da época notaram o crescimento de uma visão naturalista, que define o homem apenas como um fenômeno da natureza. Essa perspectiva naturalista enxerga o ser humano como um produto puramente biológico, desprovido de um propósito superior ou de uma vida interior significativa. A experiência humana foi, assim, reduzida a processos químicos e físicos no cérebro, como se emoções, pensamentos e aspirações fossem nada mais que reações químicas. Esse reducionismo incentivou uma visão cada vez mais racionalista, onde se busca compreender o ser humano apenas como resultado de influências sociais e biológicas. Nietzsche e Dostoiévski, ainda no século XIX, anteciparam essa mudança e profetizaram a tragédia que acometeria o século XX. Nietzsche, em especial, expressou essa ruptura de forma brilhante em um de seus aforismos mais famosos e mal interpretados: Deus está morto e nós o matamos. Longe de ser um grito de celebração, essa afirmação revelava uma grande tragédia. Com a morte de Deus, a humanidade perderia sua referência moral e espiritual, mergulhando em um vácuo existencial que iniciaria uma sequência de destruição pelo mundo. Como afirmou Giovanni Reale em sua obra O Saber dos Antigos, a morte de Deus, portanto, significa o desaparecimento da dimensão da transcendência, a anulação total dos valores ligados a ela, a perda de todos os ideais. Com as grandes revoluções tecnológicas e intelectuais do século XX, essa ruptura entre o homem e sua dimensão espiritual se intensificou. A relação com o mundo tornou-se mais fria e politizada. Ao interpretar a experiência humana como fenômeno social, o homem passou a acreditar que qualquer mudança real em sua condição só poderia ocorrer de fora para dentro. Assim, surgiu a ideia de que, ao derrubar o sistema social vigente, emergeria uma sociedade mais justa e um ser humano mais correto. Entretanto, essa visão reducionista ignorava uma verdade. Sem um alicerce interno, sem um sentido que transcenda as estruturas externas, a humanidade seguiria à deriva, presa a ciclos de destruição e reconstrução incessantes. Dessa forma, o fim do mundo metafísico profetizado por Nietzsche deu espaço para a ascensão de novas idolatrias, pois o que se deve colocar no lugar de Deus? Coloca-se ídolos. Sem ideias elevadas que transcendam a existência terrena, os ídolos passam a estar ligados a uma busca doentia por poder, status social, prazer e, por fim, a um culto às celebridades, sejam elas políticas ou não. Jung chamou esse fenômeno de religião política, que ocorre quando ideologias assumem o papel de religiões, fornecendo às pessoas um sentido e um propósito. No entanto, ao contrário da religiosidade tradicional, que busca conectar o indivíduo ao eterno, a religião política se ancora no transitório, criando dogmas inflexíveis e gerando polarizações que afastam ainda mais o homem de sua própria vida interior e de sua comunidade. Essa inversão ideológica foi o início prático da atomização do homem descrita por Jung, no qual foi potencializado pela escalada de grandes conflitos no século XX. A destruição em massa e a necessidade urgente de reconstrução tornaram a produção material uma prioridade absoluta. Esse cenário, aliado à visão naturalista e ao racionalismo, resultou em um comportamento amplamente utilitarista. O utilitarismo propõe que tudo o que vivenciamos na vida deve ter um propósito prático, uma função social, justificando sua existência apenas por sua utilidade. Em um período de relativa paz, onde o conforto é um bem ativo na sociedade, essa mentalidade se alastrou como fogo no inconsciente coletivo. Assim, criou-se uma forma de enxergar o mundo apenas pelo que ele pode produzir e esquecemos das razões emocionais e metafísicas das coisas. Isso fica evidente quando comparamos a arte criada pelos renascentistas com a que tem sido produzida em nossa era moderna. Os prédios não seguem uma arquitetura que busca enaltecer a beleza, mas apenas cumprir a obrigação de abrigar. A música e a pintura, agora, servem apenas ao propósito de entreter e não de enaltecer a beleza da vida.
No campo individual, presenciamos o utilitarismo nas relações humanas, que para muitos servem apenas como fonte de divertimento e não de compromisso. Quão descartáveis as pessoas se tornaram umas para as outras. Além disso, temos também o efeito nocivo do mito da extrema produtividade. Aquele sentimento de culpa por não estar fazendo algo produtivo, aquele sentimento de se sentir mal quando se está tentando criar um novo hobby ou quando se tenta realizar qualquer outra coisa que poderia ser considerada como não produtiva. Tudo isso é fruto dessa mentalidade utilitarista que vê a vida como meio para a propagação de funções sociais e de resultados tangíveis. Sem perceber, o ser humano é reduzido a uma máquina de produção. O homem torna-se um pequeno átomo, como afirmou Jung, incapaz de pensar ou viver por si mesmo. Em As Ideias Têm Consequências, Richard Weaver argumenta que até mesmo a educação moderna foi moldada pelo utilitarismo. Em vez de formar indivíduos críticos e reflexivos, ela passou a ser voltada para a produção de mão de obra. O ensino técnico passou a ser mais valorizado do que áreas como ética, filosofia e sociologia, pois ao se considerar o homem apenas um produto social, sua experiência é vista como limitada ao plano material, sem uma dimensão transcendente. A educação voltada para o desenvolvimento humano tornou-se secundária diante da necessidade de sustentar a força de trabalho. Com base nessa educação utilitarista, deixamos de enxergar o conhecimento como uma ponte entre nosso eu e a realidade objetiva. O conhecimento passou a ser avaliado apenas por seu valor prático, afastando-se por completo dos valores mais elevados, como os princípios éticos e morais. A famosa ideia de Francis Bacon de que conhecimento é poder reforçou a noção de que devemos buscar o saber para obter mais controle sobre o mundo. Essa visão moderna se contrapõe fortemente com a visão renascentista, que via o conhecimento como um caminho para o autoconhecimento e a humildade, conduzindo o homem a uma postura mais modesta diante do mundo. Ao abandonar essa perspectiva, criamos uma geração mergulhada no narcisismo e no egoísmo, onde apenas os que dominam as técnicas são valorizados. Diante do vasto problema descrito até aqui, qual seria a solução para escapar do utilitarismo e da atomização do homem? Como retornar ao altar sagrado de nossa alma? Não há uma resposta definitiva para essa questão, mas existem diversos caminhos que podem levar ao tão esperado reencontro com o nosso mundo interior. De acordo com a psicologia analítica, o maior objetivo do ser humano é o processo de individuação, que consiste na integração de todas as suas forças interiores, unindo os aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Esse processo envolve a assimilação e a resolução dos elementos positivos e negativos da psique, permitindo ao indivíduo transcender os valores impostos externamente e desenvolver uma vida interior mais autêntica. Não é necessário afirmar que a atomização do homem representa a morte do processo de individuação. Para contornar esse problema moderno, podemos explorar práticas que favoreçam a construção de um universo simbólico e fortaleçam nossa conexão com o inconsciente, dando início a um percurso de individuação. Para Jung, uma das causas e também uma das consequências da atomização do homem, assim como o utilitarismo que o acompanha, é a ausência de símbolos que o ajudem a acessar e expressar seu mundo interior. Na vida dos povos antigos, existiam rituais de passagem, tradições e uma cultura religiosa muito rica, que proporcionavam uma linguagem simbólica para que eles dialogassem com o inconsciente e compreendessem seu lugar no mundo. Ritos, como os de transição para a vida adulta ou os de natureza religiosa, ofereciam um sentido de renascimento e responsabilidade, facilitando o desenvolvimento da individualidade de cada pessoa e criando um sentimento de pertencimento a uma comunidade. No mundo moderno, muitos desses rituais de passagem simbólicos foram perdidos. Tornar-se adulto, por exemplo, foi reduzido a eventos superficiais, como tirar a carteira de motorista ou concluir uma graduação, sem que isso necessariamente implique uma transformação interior. Falta-nos a experiência de um renascimento simbólico, que acompanha a aquisição de novas responsabilidades e uma ampliação da visão de si mesmo. Na obra A Prática da Psicoterapia, Jung discute esses temas e sugere que, para enriquecer a vida interior, o indivíduo deve se abrir ao universo dos símbolos. Ele argumenta que o inconsciente busca constantemente formas de se expressar e que, quanto mais familiarizados estivermos com a linguagem simbólica, mais recursos teremos para interpretar suas mensagens, seja por meio dos sonhos ou de imagens interiores.
Quando essa aquisição de símbolos ocorre de maneira intencional, o inconsciente encontra novos caminhos de expressão, possibilitando um desenvolvimento mais profundo e autêntico. A primeira forma de dar vida aos símbolos em sua experiência é por meio da leitura, mas não qualquer leitura, é preciso aquela que nos envolve, que desperta a empatia e nos conecte a tramas do espírito humano. Por isso, os clássicos devem ocupar um espaço privilegiado nessa jornada. Essas obras atravessaram séculos não apenas por seu valor estético, mas porque revelam os dilemas que nos acompanham desde sempre. A leitura não é apenas um exercício intelectual, mas sim um mergulho na condição humana, um espelho onde encontramos reflexos de nossas próprias angústias. É surpreendente como nossas sombras encontram voz nas palavras de personagens que nunca existiram, mas que foram concebidos pela profundidade do espírito humano. Nos delírios de grandeza de Raskolnikov, em Crime e Castigo, enxergamos uma alma atormentada pela culpa e pela incapacidade de admitir o seu erro. Na melancolia de Hamlet, sentimos o peso das indecisões que paralisam a alma. Na ambição desmedida de Macbeth, percebemos os perigos de uma sede insaciável por poder. Em Otelo, testemunhamos o amor como uma forma de loucura, um tormento que devora a própria razão. Ao nos entregarmos a histórias que investigam com genuíno interesse a complexidade da alma humana, traçamos um caminho para dentro de nós mesmos. Cada livro amplia o vocabulário de nosso mundo interior, dando forma ao que antes não era possível descrever. A leitura torna-se, assim, um meio de ordenar o caos interno, de nomear o que antes era apenas intuição e silêncio. Mais do que um hábito, ela se torna um rito de autodescoberta, um investimento inestimável na construção de uma vida mais rica e consciente. Antes de explorarmos a segunda forma de realizar essa reconexão interior, é importante narrar um pequeno trecho da obra Memórias, Sonhos e Reflexões, de Jung. Em uma de suas análises, Jung percebeu que havia um certo desequilíbrio entre a vida adulta e o aspecto criativo que fora muito explorado em sua infância. Por ser um homem, Jung parece ter compreendido que isso era a manifestação de sua ânima, o feminino presente no masculino, tentando encontrar voz para expressar sua criatividade, algo que esteve muito presente em sua infância. Com base nisso, depois dos atendimentos no consultório, Jung costumava brincar em uma parte do escritório com a finalidade de permitir essa expressão. Pode parecer infantil essa passagem, mas é algo muito presente nas neuroses modernas. A vida adulta é cheia de demandas e muitas vezes são abandonadas coisas que te faziam bem em nome de uma produtividade ou de uma ambição. Jung percebeu que gostava de criar, mas você, durante sua infância, poderia gostar de lutar. Poderia também gostar de criar histórias, construir mundos ou se reunir com amigos para falar de algo específico. Esses elementos, presentes nesse período da infância, podem ser uma extensão de seu mundo interior, que talvez tenha sido completamente sufocado pelas demandas do presente. Com base nisso, o que você fazia na sua infância que, ao analisar hoje, percebe ser uma expressão de algo que é quase sagrado para você? Para mim, isso ocorreu através da escrita e do ato de criar. Sempre gostei de histórias e vejo que hoje a escrita é uma forma de expressar meu mundo interior. Para você, essa conexão pode ocorrer também através da escrita, da fotografia ou da pintura. Já ouvi histórias de pessoas que encontraram essa conexão ao consumir conteúdos medievais, construindo escudos e aprendendo sobre esse período. Há uma série de possibilidades. Nesse caso, seguir sua curiosidade será a melhor decisão. E lembre-se, deixe sua voz interior te guiar nesse processo. O último ponto, e talvez o hábito mais importante que uma pessoa possa adquirir, o hábito da escrita. A escrita que me refiro é o ato de manter um diário pessoal para descrever emoções, ambições e principalmente as suas angústias. Aliando esse hábito ao estímulo proporcionado pela leitura e pelo consumo de grandes histórias, você poderá registrar o que percebe nas narrativas que prenderam sua atenção. Diante do mesmo abismo que aqueles personagens enfrentaram, você agiria do mesmo modo? Não há regras sobre como conduzir esse processo. Em muitos momentos, minhas páginas ficaram carregadas de perguntas, algumas das quais só consegui responder depois de muitos meses. Perguntas como, se eu não tivesse medo, qual seria a primeira coisa a fazer na minha vida? Ou, o que revela sobre mim o fato de sentir raiva ao me lembrar disso?
O ideal é que não haja um excesso de racionalização nas suas respostas, mas que você escreva as primeiras coisas que vierem à mente, mesmo que não façam muito sentido. Esse processo pode guiá-lo a um entendimento mais profundo do seu mundo interior e ajudá-lo a encontrar respostas para as suas aflições. Para encerrar, é essencial lembrar que o homem deve buscar um equilíbrio entre sua vida interior e a realidade externa. Vivemos em uma era de extremos, onde rótulos e categorias são usados para definir quem somos, como se a complexidade de uma existência pudesse ser reduzida a um nome ou uma ideologia. Se você defende uma ideia, há um rótulo pronto para classificá-lo. Se expressa um pensamento, logo se espera que ele siga um conjunto pré-determinado de crenças. Mas o ser humano não é um conceito fixo, ele é um universo em movimento, uma narrativa em constante transformação. A chave para superar essa atomização está em recusar esses rótulos e reconhecer-se como um indivíduo com uma identidade que não pode ser aprisionada por definições externas. No entanto, essa liberdade não significa isolamento intelectual ou emocional. Pelo contrário, exige uma reconexão com aquilo que enobrece o espírito humano. É preciso consumir e criar aquilo que carrega a marca da nobreza e da beleza. Não uma beleza superficial, mas aquela que toca a alma e a eleva. No grande poema da vida, há um verso que somente você pode escrever. E é nesse equilíbrio entre o mundo interior e o exterior que o homem encontra sua verdadeira essência. Pois só quando esses dois mundos coexistem, dialogam e se nutrem, o ser humano se realiza em toda a sua profundidade.